E aí, isso aí, Caio, sou auxiliar na minha igreja e tenho vivido e pregado o evangelho da graça a cada dia. Sinto que estou desperdiçando meu tempo no trabalho secular. Tempo que ele eu poderia... é o quê? Ele é auxiliar na igreja. Na igreja. E tenho vivido e pregado o evangelho da graça a cada dia. Mas sinto que estou me desperdiçando meu tempo no trabalho secular. Tempo que poderia estar dedicando às ovelhas. Caio, você acha que pela fé eu devo largar meu trabalho e me dedicar ao ministério em tempo integral? Eu não acho que não, porque as ovelhas estão no mundo, né? Então, o que ele chama de trabalho secular é uma designação católica. É uma designação católica, essa separação entre o profano, ou o secular, e o sacro, que é o ministério. Isso não é coisa de crente, não, né? Pois é. Negócio de secular? Os crentes incorporaram da católica essa visão católica. Tá. Assim como quando o Papa, ou os cardeais, ou os bispos e arcebispos se referem à igreja, eles estão se referindo a eles, à hierarquia. O resto é o povo, são os leigos. O sacro está ali dentro, por excelência. E eles são representantes deles para eles mesmos, do povo que não está lá, mas que eles dizem que eles representam. Mas na prática a diferença está estabelecida entre o sacro ofício, o ofício sagrado, que é do sacerdote profissional, e assim explicitado, e a atividade secular, que é do povo. Agora, meu Deus, onde é que... Quem é ovelha senão povo? O que ele está dizendo é que ele gostaria de parar de encontrar essas ovelhas de Deus, esse rebanho sem pastor de Cristo, esse rebanho de Cristo sem pastor, que ele encontra todos os dias no trabalho, esse pessoal que ele quer evangelizar, depois que ele for dar tempo integral, ele vai ficar pensando o tempo todo como é que ele faz para evangelizar esse pessoal que ele encontra de graça hoje. Que ele visita de graça, que o procuram de graça para comprar o que ele vende, ou que visitam o estabelecimento onde ele trabalha, ou a repartição, ou a empresa, ou que fazem parte do ambiente de trabalho dele. Está cheio de ovelha humana ali, sem pastor. Gente que ele poderia estar pastoreando. Então eu diria a ele o seguinte: só tome uma decisão dessa na vida no dia em que, tendo uma atividade que ele chama aí de secular, que nada mais é do que meio de vida, é graça divina para ganhar o pão, o que ele chama de instrumento secular é instrumento divino, trabalho para ganhar o pão. Eu sugiro que alguém, não só ele, mas qualquer pessoa, só tome essa decisão, ou se ouvirem a voz de Deus, ou então se, no ambiente onde eles estão, eles já estejam pastoreando tanto todo mundo, que a partir do próprio ambiente de vida deles, de família, de trabalho, de amizades, de relacionamentos, as pessoas vão sendo tão tocadas que a partir dali mesmo, não de uma igreja organizada, mas do encontro que as pessoas têm na vida, elas sintam a necessidade de até pararem de fazer tudo para cuidarem de tanta coisa que lhes está vindo. Mas essa história de eu vou parar o trabalho secular para ir para o trabalho sacro, para cuidar das ovelhas, que é um grupo de crentes ali da igreja, para ficar vendo lá quem é, acalmando fofoca, fazendo essas coisas, sabendo das intrigas e fazendo trabalho de bombeiro interno. É esse o trabalho que ele vai fazer? Sinceramente, eu acho um desperdício, a menos que você tenha ouvido a voz de Deus. Aí eu não tenho nada a dizer. Agora, se for só do jeito que ele descreveu, eu primeiro veria no meu coração o quanto que eu prego o evangelho mesmo. Porque, meu amigo, se você me fizer vendedor de carro ali numa loja qualquer, sim, eu vou pregar o evangelho o dia inteiro enquanto eu vendo carro. O pessoal não vai nem sentir.
Aí vai estar entrando, daqui a pouco não tem ninguém que saia de lá sem eu orar com o cara num cantinho, sem nem ninguém notar. Às vezes até de olho aberto. Às vezes ele até chorando, de olho aberto, olhando para mim. Verdade. Entendeu? É que a dicotomia, a separação, a esquizofrenia entre os mundos que a religião cria é uma coisa tão grande que tira você realmente do ambiente da pregação, do convívio, do encontro, mano. Quando ele diz tenho pregado a palavra de Deus, é no templo, é no púlpito. Se ele estivesse pregando a palavra nos encontros humanos, não como um pregador chato, não como um professor onde ele trabalha, não como um mestre, não como um superior, um inconveniente também, inconveniente. Mas se ele estivesse vivendo o evangelho, aí vê alguém com uma dor, diz, escuta fulano, o que está vendo? Puxa vida, é teu filho, é. Sem ficar visando levar o cara para a igreja, nem nada. Poxa, se importando com o indivíduo. Você me permitiria fazer uma oração pela sua filhinha? Aqui nesse cantinho só nós dois. Ora, não fala nada para ninguém. Deixa ele quieto, sendo discreto. Aí encontra um outro ali, muito feliz. O que foi? Ah, rapaz, meu pai, eu pensei que ele estava com câncer, não estava, mas que coisa boa. E alegrando-se com os que se alegram, chorando com os que choram, solidarizando-se com os que precisam de solidariedade, consolando. Daqui a pouco as pessoas começam a já estar tão abertas que qualquer coisa que você vai trazendo de Deus vai entrando como faca quente na manteiga derretida. Sim. E assim que é. Agora para que outra coisa? A pessoa às vezes corre o risco de confundir o que ela sonha como um conforto pessoal dela com um chamado de Deus para o ministério. Eu particularmente acredito que um evangelista que não consegue ficar sem anunciar a palavra, não consegue ficar sem anunciar a palavra. E ele a prega onde ele está. Não importa. Não precisa de púlpito. Tem geografia para ele. Eu, quando fui chamado para ser ordenado pastor, fui chamado porque eu pregava tanto em tudo que é lugar, sem estar a fim de ser ordenado pastor, que comecei a constranger a religião. E eles me chamaram, já me dizendo, já não é mais possível que você pregue tanto para todo lado, tanta gente se convertendo para todo lado. Você pregando na TV, no rádio, nos jornais, anunciando o evangelho, não seja pastor, não queira ir para a faculdade teológica, todo mundo te chama de pastor e você não é, a gente tem que dar um jeito nisso e te ordenar. Então eu nunca fiquei procurando púlpito em lugar nenhum. Meu Deus, a minha paróquia, como disse o John Wesley, era o mundo. E cada ser humano, ovelha desgarrada do rebanho de Jesus. Todo amigo é uma ovelha, todo conhecido é uma ovelha, todo estranho é uma ovelha, todo ser humano é uma ovelha. No mínimo sem pastor. Então, meu amigo, dê fruto aonde Deus semeou você primeiro. Se isso for verdade, vai brotar em todo lugar. Mas não faça uma escolha desse tipo baseado apenas numa escolha mais confortável do seu coração. Porque muitas vezes é o conforto e a preguiça que estão decidindo por nós e não um chamado de Deus. Porque aonde o poder explosivo do dom está presente como um dunamis, por exemplo, num evangelista, meu querido, ninguém determina nem dia nem hora, ele vaza isso. Isso vai acontecendo aonde ele chega. Eu digo isso falando de experiência própria, porque um dos dons que Deus me deu foi esse, de comunicar o Evangelho. Eu nasci na fé comunicando o Evangelho, com palavras e sem palavras. E nunca encontrei dificuldade em comunicá-lo, porque nunca fiquei tentando arrombar ninguém com ele. Foi sempre deixando o fluxo natural da vida acontecer. E as oportunidades pipocam o dia inteiro, em todo lugar. Às vezes, depois de um tempo, você já está tão imantado dessa força de Deus e desse Espírito e dessa graça, você não pode nem ficar parado numa esquina, sozinho, num país estranho. Porque daqui a pouco alguém que não te conhece vai estar, por alguma razão,
dizendo, por favor, me diga uma coisa, e te faz uma pergunta que não tem nenhuma razão de ser, aí você pergunta, por que você está me fazendo essa pergunta? E a pessoa do outro lado do mundo diz, porque você tinha cara de quem podia me responder. Vai ficando assim, misturado com você, você vai virando a mensagem vai virando você. Então, viva primeiro essa metamorfose, se preocupe com qualquer outra coisa depois. Eu vou beber uma aguinha. Vai, Caião. Claro, hoje, olha, a gente já está aqui, eu já estou falando há quase 1 hora. Olha, e a gente ainda tem mais 1h30. Tá voando hoje. É. Para essa frase, só para finalizar, tá, citando você para você mesmo. Tá bom. Cabe aqui, às vezes, o que pensamos ser a voz de Deus pode ser a nossa própria voz interior, adoecida, afirmando nossos caprichos. Isso. Cabe. Totalmente. Então tá bom. Para esse nosso amigo. Esse nosso amigo. E ele é rampa para o próximo bloco, que tem coisa relacionada e vai indo, é fantástico. Amém. Fernando, é com você.